Hoje é comemorado o Dia do Professor e eu tenho certeza de que todo mundo se lembra de pelo menos um ou dois professores aí que já teve na vida. Quem dá aula há bastante tempo sabe que os tempos mudaram e que ensinar hoje é bem diferente que nos últimos 10 anos. Para falar sobre os desafios da profissão, nós convidamos a Kátia Coelho, que é diretora de graduação e pós-graduação do ensino à distância aqui da Unicesumar. Tudo bem, Kátia? Tudo bom, tudo bom. Muito feliz no dia de hoje, né? Comemorando o Dia do Professor. É uma alegria estar aqui, Lê. Que o professor tem um papel importantíssimo na vida de todo mundo, né? Desde o ensinar a pegar na caneta, no lápis, até a desenvolver, né, a mente daquele ser humano que está ali, né? Acho que os desafios são enormes, né? Desde quando a gente fala do professor da educação infantil ao professor de ensino superior. Né? Porque o modo de aprender e ensinar ele modificou-se muito, né, durante os tempos. E não só é o ensinar, não é só o mediar o conhecimento, mas hoje a gente também tem um papel, né, na vida das crianças, na vida dos jovens, que vai além disso. Então, quando a gente fala que nosso papel é muito mais de formar as pessoas, de contribuir para esse processo de formação, porque envolve vários aspectos, né? Então, hoje, o ensino superior tem voltado muito para o projeto de vida dos nossos alunos, porque também traz esses aspectos que são emocionais, de construção de vida. E quando se fala em aspectos emocionais, é muito legal dizer que, assim, eu dou aula aqui há 15 anos, é bastante tempo. E a primeira turma que eu peguei para dar aula e a que eu dou aula esse ano é muito diferente. São características quase que distantes 100% uma da outra, né? E com isso o professor tem que ir se adaptando também para poder passar aquele conteúdo de uma forma que o outro consiga entender, né? Perfil, né? O perfil do aluno mudou. A tecnologia fez mudanças grandes no perfil das pessoas, né? Então, antigamente eu lembro, né? E aí eu lembro antigamente, a gente remete ao nosso tempo, né? Mas a gente aprendia pela Barça, né? E hoje, com o celular na mão, você tem acesso a qualquer informação, você tem informação a todo tempo, em qualquer lugar. Então, isso faz com que o papel do professor se torne diferente. Não é um professor que transmite um conhecimento que existia nos livros e que ninguém, né, as pessoas tinham pouco acesso. Hoje, não. O nosso papel hoje é muito mais do fomentar o aprender a aprender. Quer dizer, como que eu dou recursos, ferramentas, eu auxilio o meu aluno a construir o seu conhecimento. Então, o professor ele deixa de ser o centro das atenções que se tinha antigamente e ele passa a ser esse mediador do conhecimento. Porque hoje eu medio o que eu tenho de conhecimento, eu preciso entender de tecnologia, né? Eu preciso entender desses aspectos emocionais dos nossos alunos, né? E tem também a própria figura do professor que se modificou ao longo do tempo. Então, sem dúvida nenhuma, é um desafio muito grande e que requer, sim, uma mudança desse professor, né? Ou da forma como a gente trabalhava. Antigamente, se tinha muito medo quando o computador, né? Surgiu o computador, vai acabar o professor. A gente percebe que não, né? Existem mudanças na forma de trabalhar, na forma de ensinar. Quando se fala em tecnologia e desafio, a gente tem que pensar também que com essa mudança de hábitos que vem vindo e cada vez mais forte, desde a garotadinha de 2, 3 anos que já mexe num tablet, né, no celular, as aulas tiveram que se tornar mais interessantes, porque agora o professor tem uma concorrência muito grande, né? Hoje você encontra qualquer aula no YouTube, não é? Então, e aí, de novo, né, qual é o papel desse profissional? O papel está no instigar. Está no fazer pensar, está no fazer produzir, porque o conteúdo ele consegue. Agora, esta questão do perguntar bem, do fazer pensar, do fazer relações com o conteúdo, com o mundo do trabalho, né? Com as modificações que esse ser humano, criança ou adulto, vai fazer no seu processo de aprendizagem, que é o nosso papel. Hoje, a gente fala tanto aí, está se falando tanto da Revolução 4.0, né? Quer dizer, qual é o papel desta profissão que é ser educador, que é ser professor, tem nesta revolução? Isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, que a gente precisa conversar muito, né? Porque a gente sabe que muitas profissões deixarão de existir em 10 anos. Né? Tem vários estudos sobre isso. Mas professor é um papel diferente. Então, a gente modifica ela, não é? E a gente sabe que aquele profissional tradicional que continuar fazendo o seu papel, ele será substituído. Este profissional será substituído. Agora, o profissional que instiga, o profissional que faz pensar, o profissional que é reflexivo, o profissional que retira, né, o que auxilia as pessoas a crescer e se desenvolver, esse vai ter papel cativo.
Com certeza. Você acredita que hoje, além de aluno, o professor tem também um cliente com características muito mais fortes de mercado do que antigamente? Eu acredito que a gente tenha um olhar mais forte para o mercado. Porque antigamente a gente se preocupava o quê? Em dar o conteúdo. Né? Você tinha lá uma matriz curricular, que nem era matriz, mas era uma grade curricular, onde a gente tinha os conteúdos e as emendas das disciplinas. Hoje, eu tenho um mercado de trabalho que regula essas questões, né? Ou regula muito daquilo que eu preciso ter na minha matriz curricular, na minha grade, né? Enfim. Porque, se a gente for pensar um pouquinho, Elaine, quando a gente fala, por exemplo, de Estados Unidos, não é? A relação das instituições com o mercado de trabalho é muito forte. Por quê? Porque é neste mercado de trabalho que eles vão atuar. Então, eu preciso olhar o meu aluno, né, o nosso estudante, não como o olhar do cliente que compra algo, mas do olhar do cliente que vai ter necessidade de algo. Não é uma compra, porque eu posso remeter muito à compra do diploma. Eu comprei meu diploma e agora eu sei. Né? E não é isso. O mercado de trabalho ele acaba exigindo desse estudante habilidades e competências necessárias para desenvolver o seu trabalho. E o estudante vai exigir do professor, vai exigir do professor. Então, eu preciso olhar para o mercado de trabalho. Eu acho que esse tipo de evolução, né, que o professor precisa ter e compreender é que vai fazer a diferença. Então, eu preciso olhar, sim, para o mercado de trabalho. Né? Não é que eu vá deixar de trabalhar os conteúdos que são necessários para a formação e para a construção do estudante, mas esses conteúdos hoje se modificaram. E o mercado de trabalho está inclusive. E o professor ganha um trabalho a mais, né? Para transformar tudo isso. Com certeza. Agora, você cuida do EAD, do ensino à distância. Quando se fala em ensino à distância, a variação do papel do professor é ainda maior. Não a essência, mas o formato. E você pegou muito essa coisa de professor que estava dentro da sala de aula e aí vai produzir material para o EAD. Vem bem ao encontro disso que a gente está falando da tecnologia, de se modificar, de se inovar. Talvez até meio receoso no começo, mas que agora é sucesso total, né? Até porque, né? Às vezes você tem um bom professor, né, de instituição presencial, que a hora que a gente liga todo esse aparato de câmeras, aí diz, está no ar, a pessoa assusta. Né? Então, é um perfil de profissional diferente. Né? Compreender que a interação com esse aluno se dá de uma outra forma, não só na forma de presencialidade com este aluno, mas através do uso da câmera, né? Através de saber melhorar um slide, através da construção do material, a saber utilizar os recursos tecnológicos que eu tenho disponível na internet para facilitar ou para auxiliar na construção da aprendizagem do aluno. Então, assim, é um perfil diferente. E os professores eles têm aprendido isso. Né? Então, no IAD, a gente tem formação para professor, desde a postura, do como eu me comportar, da roupa que eu posso vestir, da roupa que eu não posso vestir. Então, assim, a gente acaba criando outras habilidades e competências necessárias para atuar numa modalidade diferente. E esse aluno vem diferente também, né? Porque eu costumo dizer, eu faço EAD, estou terminando um curso, que o aluno do EAD também é um aluno que precisa se comprometer talvez muito mais até do que o da sala de aula, né? A gente brinca que... brinca, mas fala a verdade, né? Fala sério, é que o IAD tem que ser entendido não como uma modalidade de facilidade, mas de flexibilidade. Então, eu posso decidir a hora que eu vou fazer, mas isso não significa que eu não vou fazer. Né? Então, eu acho que a possibilidade de eu me organizar com os meus momentos, com a minha hora para estudar, com o meu a fazer, não é? Então, essa flexibilidade é que a modalidade me dá. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem que ser muito, 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 muito certinho aí nos seus horários, porque senão você perde prazo. E no IAD, acabou o prazo, fechou o sistema? Já era. Fechou o sistema, né? Não tem essa professora, eu perdi o professor. Posso mandar por e-mail, né? Às vezes acontece isso no presencial. Né? Não dá, porque o sistema fecha. Então, ele precisa ter essa organização, né? É uma autonomia para estudar, né, com uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que existem os professores mais tradicionais, que estão, claro, muito mais acostumados com sala de aula, mas, assim, que tipo de dica você daria até para a sala de aula, já que hoje o mundo, como a gente falou, está girando numa velocidade muito grande, a moçada chega com muita ansiedade, com muita necessidade, às vezes, de conteúdos mais rápidos, mas para não perder tudo isso que precisa ser dado também, com uma parte teórica, o incentivo para que seja desenvolvido o senso crítico.
Eu acho que são duas, eu daria duas dicas, né? A primeira dica é significado. O aluno tem que ter significado naquele conteúdo. Quer dizer, ele tem que saber o para quê, aonde eu vou usar isso, para que serve, o que eu posso construir, como que eu posso melhorar, como eu posso modificar, como eu posso contribuir. Então, o conteúdo tem que ser um significado, não só para a vida do aluno, mas pode ser para a comunidade, para onde ele está inserido. E a segunda questão que eu vejo, Elaine, a gente precisa entender que o que eu fiz até agora não significa que foi errado, mas talvez eu precise modificar para poder dar conta dessa mudança. E, às vezes, a gente, enquanto professor, fica meio apegado àquelas práticas antigas, né, que sempre me trouxeram. Eu sempre fui uma excelente professora, sempre fui o nome de turma na formatura, sempre deu certo. Né? Quer dizer, compreender este processo de mudança é compreender que aquilo que você fez a vida inteira e que sempre deu certo vai precisar mudar para poder continuar atingindo o maior número de pessoas possíveis. Desapegar um pouquinho, né? Desapegar, né? Eu brinco que é cortar na carne, porque às vezes você faz uma coisa que é muito boa e que sempre deu certo, mas que, devido à mudança no perfil de aluno, devido à tecnologia, né? Hoje a gente fala de tantas coisas, internet das coisas, a própria Revolução 4.0, não é? Quer dizer, como que eu posso modificar o que eu faço, mas sem perder a minha raiz, né? Abrir os braços para o futuro. É o novo, né? Eu brinco que o novo ele sempre te traz uma certa angústia, mas dificilmente você vai no cabeleireiro que você não sai de lá se achando mais bonita. Exatamente. Não é? Por quê? Porque você modifica, você faz o diferente, você se arrisca num corte de cabelo diferente, e o professor precisa ter esse momento também do arriscar-se a fazer diferente. Isso é desafiante, né? Isso é legal. Exige estudo, preparação, né? Quer dizer, eu tenho que voltar para o banco da escola, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso ir atrás da novidade. Vamos pegar quantos aplicativos a gente tem que pode ser trabalhado com os alunos, que pode tornar essa aula muito mais atrativa, que pode tornar esta aula muito mais prazerosa para o meu aluno. Só que eu preciso conhecer isso, porque senão eu não consigo chegar até ele. Exatamente. Então, assim, exige hoje uma nova postura, e não só uma postura de quem é detetor de conteúdo, mas também uma postura de quem é aprendiz. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Nada, eu que agradeço.